Olá! Hoje no Chá das Quatro nós vamos falar sobre superação. Será que quanto maior o desafio, maior a vitória? Fique ligadinho aí porque nós já estamos no ar. Pois é, gente, nessa edição do Chá nós estamos aqui com a equipe A1. Eu, Helena Tanuri, essa que vos fala. Estamos também com a Mari e com a Lorenza, que são da equipe A1. Né? A Simone e a Isa não puderam estar conosco. Beijo, super beijo para as duas, para a mamãezinha Isa, para a Simone Lacerda, queridíssima. Elas vão estar de volta no próximo chá, tá, gente? Se Deus quiser. Se Deus quiser, Deus abençoe a Isa, abençoe a Simone. Agora, se elas não vierem, estão muito bem representadas, que essas aqui mandam muito bem também. Por isso que eu falo que não tem equipe B no Chá das Quatro, gente. Tem equipe A, A1, A2, mas está todo mundo no mesmo nível. Já que a gente conhece essas duas queridas, muito obrigada, Mari e Lorenza, por estarem conosco aqui mais uma vez, para a gente apresentar juntas esse chá. Vamos conhecer a nossa convidada de hoje, a quarta mulher do Chá das Quatro. Formada em Relações Públicas, Luzinalva Aguiar é executiva de negócios há mais de 30 anos. Com uma vasta experiência em comercial e eventos, com ênfase em mídias de televisão, rádio e redes sociais. Atualmente é gerente comercial na Rede Super de televisão e também responsável por ações de patrocínio para o Ministério Diante do Trono, Ana Paula Valadão e Ezenete Rodrigues. A executiva de negócios já apresentou o programa Conexões aqui na emissora. Luzinalva Aguiar é casada com José Antônio de Aguiar, mãe da Joyce e da Jade e avó do Benjamin e da Esther. Pois é, gente, a gente está com a Lu, para nós é Lu. Luzinalva já está na nossa vida já tem uns anos aí, né, Luzinalva? Tem um tempinho. Não vou entrar nesse detalhe de quantos anos, não. Não, deixa eu falar, vai focar. Vamos falar de outra coisa. Agora, gente, para falar de superação, só podia ser com a Luzinalva. A gente estava até conversando aqui nos bastidores, gente, antes da gente entrar, que a gente falou assim, Senhor, aqui não estou querendo ser promovida a caçadora de gigante, não, já estou satisfeita de servir o café, eu falei com elas. Só que a gente esquece que Davi foi promovido a caçador de gigante justamente porque foi levar provisões. Não, Senhor, deixa para lá, tá tudo bem. Nem o cafezinho a gente está querendo. Deixa eu começar para ver como é que fica, né? A gente sabe também, gente, que superação, ela nasce de uma grande luta, de uma grande dor, de uma grande adversidade. E graças a Deus, porque o Senhor é aquele que não nos dá nada que a gente não dê conta de atravessar. Então, se Ele deu o pacote, Ele também vai dar força para a gente atravessar o vale. Falando em vale, conta pra gente, Luzinalva, por que você é conhecida como uma valente, como uma pessoa que é a representatividade da superação? Para o pessoal que está em casa, o que você teve que superar, Lu? A gente estava brincando de desafios. Quanto maior o desafio, maior a vitória. Eu devo ser uma grande vitoriosa. Eu comecei a desconfiar que eu sou vitoriosa. Você já é pós-graduada em vitória. Eu acho que eu tenho mestrado, doutorado, pós. Porque eu brinco. Eu falo que hoje eu tenho o privilégio de falar isso brincando, com tranquilidade, com semblante normal de paz. Mas eu brinco que a vida me deu uma sacola desse tamanho de limão, aquele limão bem azedo. Eu ainda brinco, limão capeta. Limão capeta o quê? Que capeta o quê? Chega de capeta. E eu, com determinação, vontade de dar certo, vontade de vencer e, principalmente, com o Senhor, eu peguei esse limão, com um sorriso no rosto, arrumei uma açúcarzinha ali com a vizinha emprestada, fiz uma limonada, andei mais algumas milhas, consegui emprestado, com um sorriso, uma lata de leite condensado e fiz até mousse. Olha isso. De limão. Então foi limão para dedéu. Mas foi limão para valer, para valer. E não era simplesmente uma perda. Foram perdas, assim, traumáticas, trágicas. E, resumindo, uma família de 7 pessoas à mesa, 7 pessoas, tem 2. 5 já não está conosco mais. E algumas mortes assim, muito trágicas, que marcaram muito. Eu tinha 9 anos de idade.
e vi a minha mãe ser assassinada. O assassino não matou a minha mãe e a filha porque já tinha um propósito, né, do Senhor na minha vida. Porque eu estava do lado, ele mirou o revólver para mim. Deu 4 tiros nela, tinha 2 balas ainda, e ele mirou para mim. Eu, sem entender muito, entrei e fui tirar satisfação com ele. O que você fez com a minha mãe? Que ela está caída aqui, assim, machucada. O que você fez? Você tinha 9 anos? 9. Na verdade, minto. Eu tinha 12, 9 quando eu perdi meu pai. Ok. E com a minha mãe, 12. Porque quem a matou foi meu padrasto. Porque ela ficou viúva e casou novamente. Com um rapaz mais jovem. E o crime foi passional. Ele tinha muitos ciúmes dela. E foi passional. E eu falo que... duro, mas foi difícil demais. Demais. Mas foi muito dolorido. Isso. Mas eu tinha muita vontade de dar certo na vida. Por quê? Eu já tinha entendimento que eu, negra, pobre e órfã, eu estava muito predisposta ao insucesso, a não dar certo. Porque a gente sabe que vive num país preconceituoso, racista, e eu sozinha, fiquei órfã, fui colocada num pensionato de freiras e padres em Goiânia. E eu olhava para a circunstância e falava, gente, não vou dar certo na vida. Negra, pobre, órfã, num pensionato de freiras e padres. E com a dor, a falta de vontade de viver, de tristeza, falei, gente, eu não vou dar certo na vida. Então teve um momento que você pensou, não vai dar certo. Várias vezes. Várias vezes. As circunstâncias, não tinha nada. Esfregava isso na sua cara, Na minha cara, não tinha nada que me favorecia. Nada. E eu sempre fui uma pessoa muito alegre. Sempre. Isso é verdade, gente. Eu sou testemunha. Verdade. E eu falo que, apesar de todas essas lutas, o Senhor preservou o meu cartão de visita, que abriu tantas portas, que foi o meu sorriso. Olha aí, ó. O Senhor preservou isso. Eu triste, cabisbaixa, a freira chegava, brincava comigo e tudo, eu levantava a cabeça, dava um sorriso, falava alguma coisa para ela. E ela saía, nossa, mas você é simpática, mas você... E aí, coraçãozinho daquele jeito, arrebentado. Mas o Senhor, na sua infinita bondade... Porque tem uma passagem na Bíblia que fala que o Senhor, o próprio Senhor, ele não delega essa função para ninguém. Ele mesmo cuida das viúvas e dos órfãos. E dos órfãos. Ele não delega para ninguém fazer. Ele cuida. E cuidou. Hoje, eu olho para trás e falo, vejo aonde o Senhor me trouxe e sinto e sei pela fé onde Ele vai me levar ainda. Amém. Eu falo assim, o Senhor cuidou mesmo. Os livramentos, eu paro e penso. Aquela época do pensionato, que a turminha toda ia para uma pracinha, para a feira hippie lá em Goiânia, usar droga. Eu senti o cheiro e não gostei. A turminha ia para um outro cantinho, fazer tatuagem, tudo, marcar o corpo todo. Eu vi o sanguezinho saindo do punho de uma, eu falei, nossa, eu não faço isso nunca. Drogas, bebida, cigarro, tudo. Quem me livrou disso? A mão poderosa do Senhor. Amém. Não é que eu seja melhor do que ninguém, mas eu digo que poderia ter tido um desfecho mais complicado. Uma jovem, uma pré-adolescente, meio que... Com tantas dores que você já tinha sofrido, né? O Senhor realmente, Ele cuida. Eu falo assim, às vezes a viuvez se abate sobre alguém, a orfandade vem, e eu abraço a pessoa e falo, não consigo imaginar a dor que você está sentindo, mas eu quero te dizer que você entrou num grupo privilegiado, o grupo daqueles que Deus lida com eles tete a tete, órfãos e viúvas, como Deus, na sua palavra, Ele ordena sobre o cuidado da sua igreja, né? Órfãos, viúvas e estrangeiros, órfãos, viúvas e estrangeiros, ou seja, pessoas em vulnerabilidade, pessoas afastadas do seu lugar ou de suas pessoas tão importantes, né? O cônjuge, os pais, pessoas, né, que são a nossa terra também, que são a nossa raiz. Verdade. Né?
E é tão importante quando a gente vê que Deus realmente ele interfere na história dessas pessoas e você é uma delas aqui. Agora, quando é que teve um momento que deu uma virada na chave, assim? O que falou assim, peraí, gente, é isso mesmo, eu vou deixar o luto, eu vou deixar essa roupa de luto e essa sentença de não vai dar certo, não vai... Teve um momento de uma guinada ou não? Teve. Ela foi uma coisa gradativa que veio acontecendo? Não, teve um momento que eu me questionei muito, além de ter perdido a minha mãe, já tinha perdido meu pai, teve um momento que houve uma reunião familiar, o que vai acontecer com ela, para onde ela vai? E esse destino final de ir para o pensionato, isso me rendeu anos de revolta. Esse é o termo certo, revolta. Eu olhava e falava assim, gente, eu não tenho minha mãe, não tenho meu pai, e os meus 2 irmãos rapazes, um com 18, outro com 21, não ficaram comigo. Isso gerou uma revolta. Durante muito tempo, até eu entender, pois já de mais mocinha, entender o motivo deles não terem ficado comigo e falar assim, Jesus, obrigado pelo livramento. Se eu tivesse ido com eles, o que teria acontecido? E aí, numa reunião familiar, 2 tias, uma falou assim, você, Silvia, fica com a... Eles me chamavam de Nalvinha. Você fica com a Nalvinha, porque você tem 3 filhas mulheres, você pode criar ela junto com as suas 3. Aí a minha tia falou assim, e eu separada, meio que deitada assim com a cabeça assim, eu acho que elas acharam que eu estava dormindo. Eu estava muito cansada, acharam que eu estava dormindo. Aí uma falou assim, não, Nalvinha é muito para frente. Ela é muito falante, ela é muito conversadeira, ela gosta muito de dançar, ela é muito para frente. E as minhas meninas são muito tímidazinhas. Eu tenho medo da má influência. Nossa. Uma tia falou. Ai, que dureza. A outra falou assim, eu também não vou ficar. Sabe por quê? Porque o histórico da mãe, a mãe usou esse termo, a mãe não era flor que cheirava, alcoólatra. Eu tenho muito medo do histórico da mãe, eu também não vou ficar com ela. Nossa, Deus. Elas eram suas tias, as 2? Irmã do meu pai. Irmãs do seu pai. E eram muito, muito amigas da minha mãe, mas eram irmãs do meu pai. Minha mãe era filha única. E aí, isso me deu uma tristeza. E eu nem sabia ainda para onde eu iria. Estavam decidindo. Quando meu irmão chegou, meu irmão estava ingressando na Polícia Federal, em Ilhéus. Entrando na Polícia Federal. Chegou para mim e falou, Nalvinha, eu não posso ficar com você. Arival está lá no Pará e eu não posso ficar com você. Você vai para um pensionato lá em Goiânia, na capital. Porque isso aconteceu no interior. Gurupi hoje, que é Tocantins. Você vai para a capital, vai estudar na capital. Vai morar no pensionato. Aí eu fui, me pôs lá, conversou com a freira, acertou tudo, o alojamento para quem era órfã, porque tem uma que os pais pagavam alguma coisa, ajudavam, e outros que não ajudavam em nada, outro alojamento e tudo. Me bateu uma tristeza profunda. Eu tinha, até poucos dias atrás, uma família, hoje eu não tenho ninguém. O nível de rejeição foi altíssimo. Altíssimo. E aí comecei a ver. Negra, minha mãe era alcoólatra, eles têm medo também de beber, eu sou muito falante, muito alegre, sempre fui muito alegre. Onde eu vim parar? E aí eu comecei na minha cabeça, eu falei, eu vou provar para elas que eu vou ser alguém na vida. Então, na verdade, aquele sentimento de rejeição, inicialmente, foi que te impulsionou para você sair daquele buraco. Exatamente. Gente, falando em superação, segura aí, Lu, porque nós queremos chamar uma outra mulher aqui na nossa conversa. Ela já participou com a gente aqui do programa, numa outra oportunidade, mas quando falamos de superação, não tem como não pensar na Raquel Cabral. Ela perdeu o pai e o esposo em um intervalo muito pequeno de tempo e precisou superar essas perdas. Vamos lá, Raquel? Tudo bem, minha linda? Oi, gente. Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, querida. Obrigada por mais uma vez ter atendido o nosso convite e estar aqui com a gente. Você está ouvindo a Luzinalva dando o testemunho dela. Uau!
E eu perguntei para a Luzinalva qual foi o momento que ela entendeu, eu preciso de sair desse lugar. Eu perguntei para ela se isso aconteceu no momento, teve um insight assim, ou se foi uma coisa gradativa. Você está num processo de superação, né, Raquel? E graças a Deus por isso. E você, Raquel, dentro da sua perda, você perdeu o marido, você ficou viúva e órfã num curto espaço de tempo. Quer dizer, você entrou para duas categorias muito dolorosas, né? E é o que eu falei aqui, mas Deus se inclina mesmo sobre órfãos e viúvas e a gente sabe do cuidado do Senhor com a sua vida depois da perda do Dru e do seu pai. Eu quero saber, Raquel, como é que está indo esse processo, porque as suas perdas são recentes, né? A Luzinalva veio contando para a gente desde a infância dela, tantas coisas, e a sua tem 2 anos que você perdeu o Dru, já fez 2 anos já? Não, 1 ano e meio. 1 ano e meio, né? Pois é, quer dizer, é algo muito recente. Como é que está sendo esse processo de superação, Raquel? Eu costumo falar, Helena, que tem sido um dia de cada vez. Né? Realmente a gente entra numa categoria, eu estava sendo ministrada aí pela Lu, né? Que eu sempre falo isso. A Laís, eu tenho uma filhinha de 2 anos, que na época ela tinha 11 meses. E eu falo assim, a Laís não ficou sem pai porque Jesus cuida pessoalmente dela. Ele se tornou o pai dela, já era e se tornou o único pai dela. E o meu marido, né? Então, que me supre, que cuida de mim, a gente entra numa categoria especial, né? E eu consigo ver esse favor e essa graça sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a vida da Laís. Né? Eu falo que a gente é carregado no colo. E isso realmente, gente, facilita essa entrega a quem Jesus é, a olhar, porque às vezes a gente fica com um olhar tão focado no luto e na dor que está sentindo, porque assim, o luto não diminui por causa disso. A sensação de vazio não diminui por causa desse cuidado, por causa de estar nessa categoria. O buraco, o nó na garganta, o choro, não diminui. Só que se eu escolho tirar o meu olho no momento dessa dor, desse nó e de tudo isso, e eu começo a olhar para a bondade e para a misericórdia me seguindo todos os dias da minha vida, e o cuidado que Deus, cada provisão que vem, cada pegar no colo, cada enxugar de lágrima, fica mais leve. Sim. E a gente consegue superar, né? Essa semana me perguntaram, uma amiga me perguntou, que fazia muito tempo que eu não via, ela falou assim, você tá bem, você tá alegre? Porque eu também sou como a Lu, sou muito comunicativa, muito alegre e tudo. E ela falou assim, mas você tá bem, você já superou? Aí quando você para pensar, e o tema, né, logo na semana que foi me perguntado isso, eu sabia que eu tinha marcado essa participação aqui com vocês para falar sobre superação, né? Eu fiquei pensando assim, eu já superei? Será que é porque eu tô falando dessa forma, sem chorar? Mas assim, eu acredito que a superação está na escolha que a gente faz todos os dias de olhar para a bondade, para a misericórdia do Senhor. Para tirar, eu acredito que o deserto pro povo de Israel, ele se tornou insuportável porque eles escolheram no deserto olhar para aquilo que eles não tinham, para o vazio, para a cebola do Egito, para aquilo que eles não tinham, ao invés de olhar para a nuvem, ao invés de olhar para o maná. Então, assim, na minha vida eu entendi, desde o primeiro dia, graças a Deus pela maturidade, graças a Deus pela palavra implantada no meu coração, mas literalmente, todos os dias, a superação para mim é isso, é todos os dias escolher olhar para o maná, escolher olhar para a nuvem que protege, para a chama que aquece, ao invés de olhar para aquilo que eu não tenho. Então, fica mais leve, fica mais fácil. A minha chave virou, né? Se a Lu virou na hora dessa forma, a minha, desde o começo da perda, foi escolher,
Porque assim, eu não vou esperar diminuir, porque não diminui. Isso aí, até em terapia eu aprendo isso, né? O luto, ele não diminui, a dor, ele não diminui. Você que expande, você que ressignifica, você que começa a viver coisas novas e você, né, sai daquele círculo do luto e começa a expandir. Então, eu acho que a superação tem sido diariamente através das escolhas de olhar para esse cuidado do Senhor, sabe? Sensacional, Raquel. Muito obrigada mais uma vez por esse seu depoimento. Em tão pouco tempo você falou tantas coisas. Muito obrigada mesmo por ter compartilhado com a gente mais uma vez e que você continue aí expandindo para tudo que Deus tem para fazer ainda através de você e em você. Tá bom, minha querida? Que o Senhor te abençoe, te fortaleça a cada dia. Um beijo, meninas. Beijo, lindona. Gente, demais, né? Demais isso que a Raquel falou sobre o luto não diminui, você que expande, né? E naquele momento, Lu, você teve aquela guinada e falou, vou expandir, né? Exatamente. Vou expandir. Não vou ficar nesse lugar diminuída, oprimida, rejeitada, eu vou expandir. Talvez você que está assistindo a gente hoje, você está ouvindo as histórias da Raquel, da Lu, e pensa assim, a gente tem uma tendência a se assentar no vitimismo e se agarrar a ele. Não, tem um momento sim que você tem a noção que você está sendo vitimada por algo, mas você não pode se apegar à dor. Tem gente que se apega à dor, né? Ela não quer expandir, ela quer sofrer aquilo. Eu lembro uma amiga muito querida que perdeu o filho, e outra mulher que também havia perdido o filho há muitos anos, chegou para essa amiga e falou assim, você perdeu seu filho, você nunca vai superar. Você nunca vai superar. E ela falou assim, não, essa palavra não é para mim, essa palavra é uma realidade sua. Perfeito. Né? Eu preciso sair desse lugar, porque senão essa dor vai me matar também. Né? Então, ela procurou o lugar de expandir, de ressignificar, e de achar beleza em outros lugares da vida. Foi fácil? Não. Como ela disse, é uma escolha diária. Diária. Né? É uma Essa escolha. é a palavra perfeita. E como, como ela falou, é uma dor que não vai passar. Né? Não vai passar. Quantos anos tem que a minha mãe faleceu, ela e meu pai? Lembro com saudade. Tem dia que eu tô carente, lembro dela, sinto o cheiro do perfume que ela usava. De saudade, de vontade de abraçar, de beijar. Não vai passar. Essa ausência materna, ela tem uma série de desdobramentos, né? Mas, como dizem, vida que segue. Você tem um propósito, você tem sonhos, planos. O Senhor, a sua infinita bondade, não te desampara. Graças a Deus. Te dá o maná de todos os dias. Ele não deixa faltar o maná, né? Mas não é fácil. Essa é a palavra, superação. A partir daquele momento, é tão engraçado que eu tenho observado muito ultimamente esses trocadilhos dentro da língua portuguesa, né? Superação, superação, né? Então, no seu caso, aquele dia, aquela palavra que era uma palavra de morte, de rejeição, não quero, não vou, ela isso, ela aquilo, diagnósticos que na verdade eram sentenças. Exatamente. E você, peraí, eu vou superagir, eu vou para superação, eu vou superar, né? Como é que você começou? Por qual caminho que você começou? Porque você era muito nova. Muito nova. 12 anos. 12 anos. Né? Quer dizer, ainda numa fase da vida onde você tem que já, dentro de um ambiente, de uma família preservada, saudável, você tem que lidar com uma série de desdobramentos por causa dessa mudança hormonal, intelectual, a fase está mudando. E junto com isso tudo, você tinha perdas tão radicais. Tão radicais. Né? Por onde você começou, Lu? Eu fiquei no pensionato até a maioridade. Eu tinha que ficar lá até os 18 anos. Na verdade, quando eu estava protegida no pensionato. Meio que protegida. Triste, com todos os traumas, mas ali aprendendo a ter valores cristãos com as freiras, com os padres. E eu fiquei lá até os 18 anos. O meu baque maior foi quando... Saiu. Você o saiu. mundo, vai para o mundo. Uau.
só podia ficar até os 18 anos. E aí eu saí, não tinha para onde ir, fiquei 1 mês e meio, 2 na casa de uma tia que morava lá, até arrumar um lugar para ficar. Juntamos 2 moças, Rose e Elaine, 2 moças comigo, e alugamos, que chama lá em Goiás, aqui eu não sei, barracão de fundos. Uma casa na frente, um barracãozinho de fundos. E aí fomos morar nesse barracão. E aí eu comecei eu tenho que cuidar de mim. E aprendendo já alguns valores cristãos, eu tinha a convicção, para eu começar a andar com as próprias pernas, eu tinha que perdoar. Esse tempo todo no pensionato, tinha marcas profundas no meu coração. Imagina. Lembrava de uma tia, da fala, lembrava de outro. A tristeza maior era com os 2 irmãos. Eu tenho 2 irmãos e eles me jogaram aqui. E aí depois você vai analisar. Eu falo que o tempo é soberano, né? Depois eu fui analisar. Um irmão era garimpeiro. Trabalhava no meio do garimpo, na Serra Pelada, no Pará, com 4.000 homens. Imagina se ele me leva. O outro ingressando na Polícia Federal, morava no alojamento da polícia, da PF em Ilhéus. Não podia me levar. Depois eu fui entendendo isso, mas o processo foi longo, porque perdoar é muito difícil. Deixa eu abrir um parênteses aí. Olha como é que é importante a fala. Como é importante a fala. Ok, seus irmãos eram muito jovens, né? Mas vamos encorajar os nossos jovens, gente, a verbalizar, né? Eles podiam ter dito, Lu, o seu irmão, né, que estava ingressando na Polícia Federal, Lu, eu não posso te levar comigo, porque lá eu estou no alojamento, só tem homens, lá não entra mulheres. Mas eu arrumei um bom lugar para você e lá você vai ser cuidada, você vai ser protegida, você vai poder crescer na vida. Lembra que eu amo você, eu não vou poder estar com você nesse momento. Quer dizer, tantas coisas que se você verbalizasse para a pessoa... Tinha amenizado tanto essa dor. Eu falo muito que as pessoas esquecem de falar o óbvio. O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito, gente. Isso é necessário, é necessário. Você falou tudo. O óbvio precisa... Não, mas fulana sabe. Não, mas ela sabe. Não sabe? Você não falou? Não foi falar. Não, ela sabe que eu amo. Não, fala. Eu conheço pessoas, o maior lamento das pessoas quando estão enterrando um ente querido. Sim. Por que eu não falei mais vezes que eu amava? Fala. O poder da fala. A fala cura, né? Então fala, declare o amor. O amor é para ser dito, eu te amo. Exatamente. Peça perdão quando você errar, porque nós não somos infalíveis. Me perdoa. Tem coisas que a minha ficha está caindo agora, porque a gente amadurece algumas coisas. Poxa, por que eu fiz aquilo? Por que eu não fiz diferente? Dá tempo de voltar atrás e pedir perdão? Peça perdão, volta atrás, vai lá, encontra essa pessoa de novo. Você lembra aquela época? Eu não pensava como eu penso hoje. Hoje eu tenho uma cabeça diferente. Deixa eu te falar, me perdoa. Eu falhei com você. Verbaliza, gente. Se os irmãos dela tivessem falado, né? Fechou parênteses gigante da Helena. Não, mas você falou com muita autoridade. É verdade. A gente tem que aprender a pedir perdão e falar o que está sentindo, né? Falar dos sentimentos. Aí, que lindo isso. Então, você entendeu que para você começar, você tinha que perdoar. Não dá para recomeçar carregando um tanto de mochila, né? Um tanto de saco de lixo emocional. Exatamente. Para eu iniciar a minha caminhada, eu tive que perdoar. Perdoar 2 tias e meus 2 irmãos para continuar rompendo. Porque senão eu ia ficar estagnada ali. Estamos de volta com o Chá das 4 e hoje falando sobre superação. E no nosso contraponto de hoje, nós temos uma história linda de superação com o pastor Renan Nossi. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan Nossi, sou pastor na Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre superação. Superação à luz da Bíblia é Jesus Cristo nos convidando a nos tornarmos mais parecido com Ele. Jesus ele enfrentou dificuldades, Jesus ele foi frustrado, Jesus enfrentou muitas dores, mas ele não deixou que ela o parasse. Superação é você estar diante de algo que quer tentar te parar, diante de uma dor, diante de algo que você não aguenta mais,
mas você olha para cima e lembra que tem um motivo maior que te faz levantar da cama todos os dias e que te faz querer ir além. Quando eu tinha 14 anos, eu tive um tumor no cérebro, fiquei desenganado pelos médicos, fui jurado de morte. Graças a Deus ele me livrou, mas ainda assim eu tive algumas dificuldades de voltar a estudar, de me recuperar, porque os médicos diziam que eu ia ficar dependente dos meus pais para sempre. Graças a Deus, um mês depois eu já estava de volta na escola. Com 18 anos, eu saí de casa, fui para a faculdade. Hoje, pela graça de Deus, sou pós-graduado, não por mim, mas porque eu sei que acima de mim é um Deus que todos os dias me dá fôlego para levantar. Todas as vezes que você estiver diante de uma situação que quer tentar te parar, se lembre que há um Deus fazendo uma força muito maior para você ir para frente do que qualquer coisa que faz uma força para você vir para trás. O para-brisa é maior do que o retrovisor, porque o passado ele é só uma referência. Devemos olhar para frente. Olhe para Jesus Cristo, supere seus problemas, supere seus medos, supere sua dor e seja você um testemunho. Deus abençoe. Uau, amém. Muito obrigado, pastor Renan, pelo seu depoimento corajoso aqui. Amém. É interessante isso que ele falou, né? Que o para-brisa é maior do que o retrovisor. Para o retrovisor ser um ponto de referência. Você não está caminhando para lá. Você não está caminhando para trás. Você está só vendo o passado. Está vendo o passado, exatamente, fazendo dele uma referência para você não errar no seu caminho, né? Muito, muito, muito feliz essa comparação que ele fez. Muito bem, Lu. Então, nós terminamos falando desse primeiro passo que você deu, né? E entendendo que perdoar era a pavimentação do caminho que você ia começar. A base para absolutamente tudo. Fala um pouquinho mais sobre isso, Lu, porque para as pessoas às vezes falam assim, perdoar? Sim. Perdoar coisa nenhuma. Você sabe o que eu estou passando, você sabe o que eu passei, você sabe o que me fizeram. Bom, gente, tem muitos detalhes nessa história da Lu que dentro de um tempo de televisão não dá para a gente colocar. E também coisas que são requintes de crueldade, né? Coisas muito cruéis, assim, né? No processo de transporte do corpo da mãe, tantas coisas tão difíceis que, na verdade, não é só luto, traumas. Então, tá aqui comigo, do meu lado aqui, uma pessoa que realmente sabe o que é viver uma vida intensa, combinada com uma série de abandonos, sentenças e traumas, com requintes de crueldade, com uma criança de 12 anos. Mas, graças a Deus, é uma mulher bem-sucedida, que tem uma família linda e que tem superado escolhendo caminhar nesse caminho que começou com perdão. Então, incline os seus ouvidos. Às vezes você está aí apegado ao seu ressentimento, você não quer perdoar, você não quer recomeçar. E, na verdade, é muito fácil a gente te falar de perdão quando a gente não teve que perdoar, quando a situação não chegou na nossa porta. Mas nós estamos falando aqui de uma pessoa que precisou de encontrar esse caminho. Então, fala um pouco pra gente, Lu, como é que é perdoar? Não é fácil. Você tem que decidir perdoar. E, às vezes, você tem que decidir que você precisa continuar. Você precisa continuar vivendo. Se você tem planos, sonhos e quer continuar rompendo, você tem que perdoar. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, brincando, é um fardo que você carrega a falta de perdão. Isso não é literalmente só uma fala, é literalmente vivenciado. É um fardo. Porque eu percebi exatamente isso. Quando eu decidi entender, no primeiro momento, eu entendi. Como eu já tinha valores cristãos inculcados na minha vida, eu vi a importância de colocar isso em prática. Graças a Deus por aquele pensionato. Exatamente. Bendito seja Deus por a semeadura daquelas freiras, daqueles padres, apresentando o cristianismo para você, porque foi a base daquilo que você... Exatamente. E aí eu percebi a importância, vi os desejos que eu tinha de dar certo, de ter uma família. Tem gente que brinca e fala assim, você não queria nunca mais pensar em ter família, com tanta tragédia. Pelo contrário, eu queria ter a minha família, ter a minha história para contar a partir do que aconteceu. E aí tive, como eu falei para vocês, voltar, entender, liberar perdão, perdoar meus irmãos e ver que realmente eles não tinham a menor condição, ver a situação com outros olhos, que eles não tinham a menor condição de estarem comigo, de me levar.
Mas como é que foi o perdão com as suas tias? Porque com os seus irmãos, você falou, eu comecei a entender o ponto de vista deles. Então, a partir daí, isso foi um facilitador para eu perdoar, a compreensão do outro lado, né? Agora, e das suas tias? Elas já eram mulheres feitas, já eram mães, né? E as palavras que elas disseram foi muito duro. Como é que foi o processo com elas? Porque com seus irmãos foi a consciência do outro lado. E com elas também foi assim? Bem lembrado, com elas foi muito mais difícil. Com certeza. Foi muito mais difícil. Aquelas palavras, ela não vai dar certo na vida, ela não vai ser ninguém. Aquilo marcou profundamente uma pré-adolescente. E foi muito mais difícil. Meu primeiro salário, eu ganhei um dinheiro, meu primeiro salário eu comprei, eu estava determinada. Eu comprei uma passagem e saí da capital e fui para o interior, para Gurupi, onde elas moravam. Fui super bem recebida. Nossa, mas como você tá bonita. Como você melhorou. Já perceberam na aparência algumas mudanças. A minha alegria de viver. Em parte superada aquela dor que elas viram naquele momento, aquela dor momentânea lá do sepultamento, daquele momento. Eu não tinha encontrado com elas mais. Me elogiaram e tudo. E aí eu comecei a conversar com elas. Eu só consegui perdoar a partir do momento, e foi no segundo encontro lá na cidade, no primeiro eu fiquei travada, e eu só consegui perdoar depois que o que você falou com tanta sabedoria, a falta de comunicação. Por que elas não falaram o que elas estavam pensando que poderia acontecer e não só julgar, isso não vai dar em nada. Então, assim, eu tive que ser muito sincera, eu voltei aqui, tia Zenaide, para conversar com a senhora e com a tia Silvia. Aí elas souberam que você escutou o que elas disseram. É isso que eu ia falar agora. Eu voltei aqui, porque a senhora falou no dia do enterro da minha mãe, numa reunião familiar, que após o enterro, o que seria de mim. E eu ouvi a senhora, tia Silvia, e a senhora, tia Zenaide, falar que uma não queria ficar comigo, porque eu era muito falante, muito dançarina, muito alegre. E falei para as duas. Elas assustaram muito. Não era entendeu que errado. Não é que você era muito alegre, não era porque isso. você era muito mais nova do que as minhas. E aí, foi uma conversa franca. Sabe aquela conversa, aquela lavação de roupa? Sim, E eu falei necessárias. E eu sempre tive facilidade com comunicação. Eu olhei dentro dos olhos delas e deixei claro a minha dor que eu carreguei esse tempo todo e a rejeição que eu senti da parte delas. E aí foi uma conversa boa, abraçamos, choramos, pedi perdão, elas me pediram perdão. Glória a Deus. Fez uma comidinha que eu lembrei da minha mãe, o jeitinho que a minha mãe fazia as comidinhas. Comemos, passamos um momento bom. E aí, a minha vida deslanchou. Andou. Glória a Deus. Deslanchou. Essa é a Glória palavra. a Deus. Então, presta atenção, gente. O nosso tempo já está acabando. Não sei. Porque a gente sabe que tem muita mais coisa nessa estrada, mas você viram na apresentação da Luzinalva como hoje ela é uma pessoa bem-sucedida, abençoada. Jesus entrou nessa equação com mais força ainda. Ele que já estava ali se apresentando, seus princípios, seus conceitos, que te levou a perdoar. E hoje a Luzinalva é vovó. Até vindo mais um aí que eu vi na rede social. Benjamin tem 5 aninhos e a Esther tá chegando. Olha aí, gente, que delícia. A Esther vem aí. E Pela graça do Senhor, eu casei, tenho uma família linda, Bendito família seja firmada Deus. na rocha. Glória a Deus. Superação. Favor imerecido. Superação. Graça do Senhor. Ação. Gente, vamos terminar esse programa com o coração quentinho e com a gratidão ao Senhor. E a promessa. Ele nunca vai nos dar nada que a gente não vai dar conta. Exatamente. Essa é uma promessa divina. O Senhor nunca vai nos dar além daquilo que nós suportemos. E Ele estará conosco em toda e qualquer situação. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lembre-se disso. A gente não sabe o que a vida está preparando para nenhum de nós aqui. A gente não tem ideia. Mas o Senhor já está no nosso futuro. Que Ele nos sustente e que histórias como o da Luzinalva, como da Raquel, como do pastor que compartilhou com a gente agora, que sejam trazidas à nossa memória no dia da adversidade. Ele chega para todos nós. Que no dia mau a gente seja pronto. E como estar pronto? Estenda as suas raízes, firme a sua vida na rocha que é Cristo. A Raquel falou algo muito importante aqui.
O que me ajudou no meu processo foi eu estar fundamentada na palavra. Né? Você vai colocando para dentro, você não sabe para que aquele alimento serve exatamente. Mas no dia que o seu corpo for atacado por vírus, por bactérias, todos aqueles nutrientes vão fazer o seu corpo reagir. Da mesma forma é a palavra de Deus. Coloca a palavra para dentro. Ler a Bíblia não é só para preencher protocolo de devocional. Ler a Bíblia é se apropriar de um alimento sólido para te sustentar em todos os dias da sua vida. Suas últimas considerações, Lorenza, querida? Volto a falar. Gente, lembrem, o óbvio precisa ser falado. Não deixem para amanhã aquilo que você pode estar falando hoje e aliviando o sofrimento de pessoas que muitas vezes vão sofrer por anos a fio. Então, o que para você é óbvio, para o outro não é. Você, Mari? O que eu digo é que a gente consiga alinhar, né, a nossa visão, a nossa expectativa em obediência e discernimento de quem Deus é. Acho que das dores, do luto, né, tudo que... Uma das coisas principais que mais doem é a expectativa quebrada, porque você sonhou em ter aquela pessoa até certo ponto, porque você sonhou que ela estaria em determinados momentos e porque você sonhou que não estaria passando por determinada coisa daqui a alguns anos, enfim. Mas Deus nos surpreende. Então, ainda que as dores, né, possam não ser a vontade de Deus para nós, mas são uma permissão que a gente possa olhar e ver adiante, pensar, não, Deus está no controle. Que em algum momento o jogo vai virar, em algum momento nós vamos ser surpreendidos a tal ponto que eu tenho certeza que a Luzinalva, por mais que desejasse, sonhasse muitas coisas, ela não imaginava que chegaria aqui hoje, né, com uma família tão linda diante de Deus. Então, eu acredito que é isso. A dor vem, o luto vem, é difícil, é doloroso, mas é uma quebra de expectativas muito grande, mas Deus é um Deus de superação, né? É um Deus de renovo. Amém. Com essas palavras, a gente te agradece, Lu. Obrigada, minha linda, por você compartilhar essa história de superação com a gente. Amém. E a gente se encontra no próximo Chá das 4, se Deus quiser. Até lá. Beijo, gente.